de 20 no máximo. Tá lindo, você tá lindo, como sempre. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria confirmar se já tem transmissão aí para o Facebook, para o Filosofia on Face. Nós estamos passando para o Filosofia on Face. Esse aplicativo que nos permite conversar com 2, 3 ou mais pessoas e transmitir para o Filosofia on Face. Então, estou entrando no Filosofia on Face, que é para ver se está a transmissão, se ela está ocorrendo. Tá? Só um segundinho. Nós estamos aqui, o professor Francisco Teixeira, o professor Fábio Sobral e eu, Emiliano Aquino, no primeiro de 2 debates que vamos fazer essa semana sobre a crise e seus desdobramentos. O primeiro debate é hoje, com o professor Francisco Teixeira. Vou já me referir melhor a esse debate. Estamos aqui já. Então, a transmissão está sendo feita. Pois bem, podemos voltar para cá. Então, é o primeiro debate. Um é hoje, terça-feira, outro na quinta-feira, hoje com o professor Francisco Teixeira, que escreveu um artigo e gravou um vídeo fazendo a leitura desse artigo, que se chama A Crise Como Ela É. Esse artigo está publicado no canal Pensando com Marx, Nova Leitura. Eu vou publicar agora aqui nos comentários. No YouTube, tem que dizer que é no YouTube. Exato. No canal do YouTube do professor Teixeira, que se chama Pensando com Marx, Novas Leituras. Eu acabei de publicar aqui, pelo Filosofia on Face, nos comentários, o link desse vídeo para aqueles que não leram ainda, tá certo? Mas esse vídeo também se encontra publicado aqui na nossa página. Bom, então esse é um debate com o professor Teixeira. Boa noite, Teixeira. Boa noite. Muito obrigado por estar aqui hoje e dividir essa live com você e Sobral. Com a participação ainda também do professor Sobral. Boa noite, Sobral. Boa noite, Emiliano. Boa noite, Teixeira. É um prazer enorme, apesar de um tema complexo, mas precisamos debatê-lo. Bom, então, vamos pensar o seguinte. O professor Teixeira escreveu o artigo, vai ser publicado depois no blog que nós estamos pensando em construir. Ele, Sobral, Nelson Vilela, outros amigos. Um blog de uma discussão sobre o capitalismo contemporâneo, as tendências, enfim. Um blog, digamos, de crítica da economia política no sentido amplo, como é, aliás, toda crítica da economia política, né? Nós vamos... E aí o Teixeira tem um canal que ele já há alguns meses ele dá um curso sobre o capital, tá certo? Por isso que o canal se chama Pensando com Marx, Novas Leituras, porque se refere a uma primeira obra do Teixeira, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, que foi o Pensando com Marx, um livro que ele publicou em 1995. 95, né, Teixeira? 96. 96. Em 1996, portanto, aí 24 anos. E nós, então, propusemos a ele que a gente fizesse uma discussão sobre esse vídeo dele, por isso que o nome desse programa desse bate-papo de hoje, desse debate de hoje, é A Crise Como Ela É, tá certo? Tem 34 pessoas assistindo, eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo que elas possam compartilhar em suas timelines, em suas linhas do tempo, em seus grupos de universidade, grupos de igreja, grupos de bairro, grupos de amigos,
da torcida organizada, enfim, que vocês possam nos ajudar aí a transmitir, a compartilhar esse nosso bate-papo de hoje, tá certo? Bom, então eu acho que ficou claro mais ou menos o que é que nós vamos fazer aqui, né? Um bate-papo, eu e o Sobral, com o Teixeira, sobre a questão da crise, tendo como ponto de partida o texto que ele escreveu e leu, né, que está publicado no canal que ele tem no YouTube, que é Pensando com Marx. O link do canal, o link do vídeo especificamente, eu publiquei aqui, tá? Nos comentários desse vídeo que nós estamos fazendo agora, tá bom? Quem não assistiu pode assistir depois. E esse debate, esse bate-papo, como sempre, vai ficar gravado na própria página do Filosofia on Face, no Facebook, e será transformado também num vídeo e será publicado no canal do Filosofia on Face, no YouTube, o canal que se chama justamente Filosofia on Face. Tá certo? Bom, volto a pedir para as pessoas para que elas publiquem para que vocês compartilhem essa transmissão, tá certo? Vocês podem transmitir, vou colocar aí na sua linha de tempo, nos grupos da universidade, nos grupos da escola, nos grupos de trabalho, da família, enfim, nos diversos grupos dos quais vocês participam, tá certo? Bom, então nós vamos proceder da seguinte forma. Antes de começar o bate-papo com o Teixeira, nós tínhamos combinado com ele o seguinte: nós vamos pedir para ele fazer uma exposição inicial, digamos assim, sobre as ideias ou teses centrais desse artigo dele, tá? Que está apresentado no vídeo. Né? E, a partir daí, a gente começa uma conversa, não é exatamente uma entrevista, é um bate-papo, a palavra vai ser um pouco, talvez, disputada, mas, com certeza, compartilhada. Tá certo? Então, mais uma vez, boa noite, Teixeira. Boa noite, meu querido amigo. Tudo bem? Eu fiz esse texto e postei no meu canal, como o Emiliano já disse aí, né, Pensando com Marx, uma releitura, né, no YouTube, o canal, e eu fico até, de certa forma não, estou até feliz, porque teve uma boa repercussão, graças à divulgação também feita pelo professor Emiliano, professor Sobral, né? Mas algumas premissas básicas que eu tirei do texto, a partir das quais eu acho que a gente deve utilizá-las para nortear a nossa fala de hoje à noite. A primeira premissa básica que eu gostaria de frisar é que o mercado mundial é a base do modo de produção capitalista. O mercado mundial nasce da necessidade imanente que o modo de produção capitalista possui de produzir, que o modo de produção capitalista possui em decorrência de sua necessidade de produzir em escala cada vez maior. Então, essa é a primeira premissa, ou é a premissa básica da qual eu acho que a gente deveria partir, né? Uma outra premissa básica é que o capitalismo é, por natureza, um produtor de pandemias. E aí, pela sua própria relação que ele tem, não só entre os homens, mas a relação que o capitalismo é a relação predatória que o capitalismo tem com a natureza. E aí o Sobral pode trabalhar melhor essa questão, já que ele trabalha a questão da ecologia há muito tempo, né? Essas duas premissas decorre uma terceira, que, dada a mundialização do capitalismo, né, já está tudo integrado mundialmente, né, o sistema que nós vivemos, o capitalismo se torna, né, um sistema
mundial, cujas doenças virais são mais facilmente transmitidas, né, do que foi no passado, como aconteceu, por exemplo, com a peste negra, né? Então, essa mundialização do capital tem como consequência de desdobramento, como está lá no meu artigo, né, aquilo que o Lenin diz no Capitalismo Face Superior do Capitalismo, que nós vivemos hoje no capitalismo, ele dizia isso em 1916, no mundo inteiramente partilhado, de tal forma, diria Lenin, né, que no futuro se poderia pôr a questão de novas partilhas de um possuidor para o outro e não da tomada, digamos assim, da posse de novos territórios. E é justamente esse mundo já dividido entre meia dúzia de grandes economias que vai explicar, por exemplo, o que precede a crise do coronavírus, que foi a queda, o choque no preço do petróleo, né? A União Soviética se recusou a reduzir a produção de petróleo, né? Com isso os preços dispararam e teve como consequência a derrubada da Bolsa de Valores e outros ativos negociáveis na Bolsa de Valores. Então, são esses pontos aqui que eu acho fundamentais. Um outro ponto que eu acho fundamental que a gente deveria discutir depois que tudo passar, né, o que nós devemos esperar, né? Qual é a relação qual deverá ser a relação entre combate ao coronavírus, né, e a ética. Eu estou colocando essa questão porque nós já estamos vivendo hoje um capitalismo de vigilância, né, em que uma parafernália de instrumentos já estão sendo utilizados para vigiar o indivíduo de manhã, tarde, noite, né? Outra coisa que eu gostaria de colocar também para discussão é que, pensar dessa relação, eu acho que essa relação implica pensar a relação entre ética e capitalismo, dá para conjugar capitalismo com ética, cujo desdobramento é a relação entre ética e política, né? E uma outra premissa que eu gostaria de colocar é se é possível, não no Brasil, que o Brasil nunca teve, mas a volta de um estado do bem-estar social. E eu adiantaria logo, de antemão, que não, né? Eu acho que a gente, partindo daí, a gente pode orientar, digamos assim, a nossa discussão. É isso, Fabiano. Emiliano. Então, bom, acho que a gente pode passar, então, a partir dessa exposição inicial do Teixeira, a gente começar alguns comentários sobre o vídeo, enfim, sobre as questões, né? Tu querias começar, Sobral? Pode ser. De fato, aí uma concordância com o Teixeira, não é possível resgatar um capitalismo keynesiano, aí quem não é economista, né? Um economista inglês lá do século XX, chamado John Maynard Keynes, que propôs, ele percebeu, ele examinou, sabe, o capitalismo, ele era um leitor dos autores marxistas, ele examinou o capitalismo e ele viu que não seria possível o capitalismo, por suas puras leis de mercado, se sustentar. E a crise de 29, ele vinha dizendo isso antes de 29, e a crise de 29 provou. Aí ele se baseia na ideia de um Estado como organizador de uma redistribuição de renda permanente, e essa redistribuição de renda garantiria o consumo capitalista. Ele, inclusive, faz uma palestra na rádio BBC de Londres, que hoje está em português e está na internet, como é que é o nome? As possibilidades econômicas de nossos netos. Né? Na internet você acha isso, as possibilidades econômicas de nossos netos. Então, ele imaginava um futuro
de alto consumo, de alta renda, né, onde não haveria grandes diferenças sociais, certo? Onde o capitalismo estivesse estabilizado. Nada mais distante da realidade do que isso. Porque ele imaginava que o capitalismo seria capaz de abrir mão da sua natureza mais interna, mais profunda, em duas dimensões. Uma delas é de que o capitalismo busca esse controle e essa mundialização, essa internacionalização do capital, né, como o Teixeira colocou, uma das primeiras coisas que ele colocou, e o Keynes imaginava um capitalismo dividido por países, né, por países que protegiam suas economias internas, né, países que não acumulariam desigualdades entre eles, certo? Com organismos internacionais regulando isso. E a segunda coisa é de que o capitalismo abriria mão da exploração, né? Ele mesmo reconhecia que os capitalistas tinham o que ele chamava de um espírito animal, um instinto animal, e ele baseava essa observação na teoria do Freud, né? Uma das dimensões da psique humana seria uma dimensão mais selvagem. O capitalismo estaria ligado a essa dimensão mais selvagem, e caberia ao Estado direcionar essa selvageria de forma produtiva. Mas isso é impossível. O Estado não é neutro. O Estado é um domínio do capital. Aí eu entro com Marx, né? Marx, Lenin, Rosa, né? O Estado é um elemento de dominação do capitalismo. Estado e capital nascem juntos, né? Essa história de que o capitalismo não tem Estado, essa história dos liberais tolos, de que é preciso abrir mão do Estado, o capitalismo nunca abriu mão do Estado. Não houve nenhuma época de liberalismo sem a presença do Estado. O liberalismo inglês, britânico. O que era o liberalismo inglês, se não um enorme controle estatal sobre as colônias, um controle sobre o mundo, uma mão de ferro sobre grande parte do planeta, sobre seus povos, inclusive sobre o povo inglês mais pobre, né? Então, nós estamos numa época em que nós podemos pensar o sistema e seus princípios, né? Essa é uma época muito interessante, talvez uma das épocas, pelo menos durante a minha vida, eu não conheci uma época tão desafiadora. E a história da humanidade registra poucos momentos tão desafiadores quanto esse, né? Então, é uma época em que nós temos uma responsabilidade de pensar, inclusive, as alternativas, porque esse modo de restaurar um capitalismo regulado pelo Estado, redistribuindo renda, e um capitalismo, vamos dizer assim, de estado de bem-estar social, isso não volta. E aí, ao longo do debate, a gente pode discutir por que não volta. Eu teria observações a fazer sobre isso. Essa é a minha primeira fala, né? Teixeira, quer dizer alguma coisa? Você quer falar primeiro? Eu queria levantar, fazer uma consideração. Tá? Eu gostaria muito de te ouvir. Eu acho o seguinte, deixa eu mudar aqui boa noite, pessoal, mais uma vez. Eu acho que tem uma questão do texto do Teixeira, do vídeo, né, que me parece a questão assim, mais fundamental da discussão hoje, né, em um determinado campo de reflexão teórica, que são as possibilidades, quer dizer, do que vai acontecer depois, né? Do que vai acontecer depois, quer dizer, eu acho que uma primeira questão não vou voltar a falar sobre isso, que já falei, já participei de uma live com o Sobral sobre isso, já fiz uma live individual sobre isso, que é essa relação que o Teixeira tocou entre a epidemia, a pandemia, né, e
e o capitalismo, né? E aí eu concordo completamente, acho que é uma tese fundamental essa aí que o Teixeira assume, que é a relação entre a postura predatória do capitalismo, particularmente o capitalismo desde a primeira revolução industrial, é verdade, mas tem uma intensificação, digamos assim, destrutiva nos últimos 40 anos, né? Segunda coisa que eu acho importante é a partir dessa... E o que acontece? O que aconteceu nos últimos 40 anos? Né? Aconteceu nos últimos 40 anos, que as pessoas chamam, na minha opinião, de maneira um pouco acrítica, de neoliberalismo, né? Como se fosse uma política de governo implementada e não determinados fenômenos próprios, digamos assim, fenômenos reativos, formações reativas, digamos assim, do capitalismo para elevação da taxa de lucros, né? Como no debate que eu estava tendo contigo, Sobral, o Teixeira dizia justamente, fez um comentário, justamente ele dizendo o seguinte, foi, na verdade, que a crise não é do neoliberalismo, né? O que está em crise é o estado de bem-estar social, quer dizer, o que nós estamos há 40 anos ainda é, digamos assim, não crise exatamente do estado de bem-estar social, mas uma crise caracterizada pela tendência à queda da taxa de lucros, tá certo? E que o capital tem tomado as providências, as medidas, digamos assim, das diversas formas, que alguns autores chamam de medidas de acumulação primitiva, originária do capital, né? que tem como objetivo a elevação da taxa de lucros. O que me parece fundamental é que nada indica, digamos assim, que essa crise, digamos assim, abra a possibilidade, né, de um novo pacto redistributivo, como ocorreu na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e em algumas experiências nacional-desenvolvimentistas da América Latina, por exemplo, né, que possibilitaram um processo de crescimento capitalista, de acumulação capitalista, ao mesmo tempo com ganhos para os trabalhadores. Né? Isso ocorreu na Europa durante 25, 30 anos, e me parece a questão mais fundamental, é isso que eu estava aqui procurando na minha cabeça me organizar, que é a relação disso que o Teixeira chamou de capitalismo de vigilância. Né? Pode, enfim, como outros autores, o estado de exceção permanente, se intensificar, etc. Me parece que tem uma coisa, um vínculo aí entre essas medidas de elevação da taxa de lucros, essas medidas que podemos identificar Teixeira, a acumulação primitiva do capital como algo estrutural, né, ou seja, de um ganho econômico por vias não econômicas, né, ou seja, pelas vias não tradicionalmente econômicas, né, de comprar força de trabalho, meio de produção, produzir mercadoria, vender, etc., etc., que a gente pode enquadrar até aí o capital financeiro, quer dizer, o aumento do dinheiro, a transformação de dinheiro em mais dinheiro diretamente através dos juros, né, das aplicações, enfim, dos investimentos no mercado financeiro. Agora, o que me parece, assim, o que me chama a atenção é se pensar, eu digo isso e devolvo para vocês, que tem a ver com a questão do capitalismo de vigilância. Se pensar um novo pacto sem pacto, o que eu quero dizer com isso? Ora, seja o New Deal, seja o pacto que tu após a Segunda Guerra, certo? Havia ali um movimento operário organizado, um movimento operário, reformista, os partidos socialistas, comunistas e tal, todos integrados à ordem, mas havia movimento operário, portanto, houve acordo de classe. O processo de estatismo da economia nesse momento, seja o que aconteceu em 2008 e 2009,
seja o que está acontecendo nesse momento com a injeção de trilhões de dólares na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na periferia, como no Brasil, que chega a frações de trilhão de dólares, né? Não se baseia em acordo de classe, né? É muito mais uma estatização, uma mobilização do ponto de vista de classe, uma mobilização unilateral do Estado, tendo em vista salvar empresas e garantir consumo, do que propriamente um acordo entre classes, como ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, etc. O que eu quero dizer é que a perspectiva, que eu concordo com o Teixeira, que a perspectiva, além da perspectiva econômica, e por conta dessa perspectiva econômica, tá certo? Me parece que o reforço do Estado na economia, né, que volta a acontecer nesse momento como aconteceu em 2008 e 2009, muito mais reforça o caráter, a instrumentalidade, digamos assim, do Estado, a reprodução do capital, do que se baseia no novo acordo de classe, no novo pacto de classe. Não é porque eu esteja defendendo o pacto de classe, é uma questão de diagnóstico. E que, portanto, essa presença do Estado na economia muito mais reforça, digamos assim, o caráter de vigilância, de controle, de disciplina do Estado sobre a força de trabalho, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que nas condições que a gente vive, que são condições em que não há mais as grandes organizações operárias, pactuantes, etc., 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 essa intervenção do Estado, quer dizer, muito mais reforça uma certa postura unilateral, portanto, tradicional do Estado, do que funda, digamos assim, um pacto redistributivo. E, na minha opinião, isso politicamente significa, portanto, um reforço de um certo traço autoritário, tá certo? Repressivo, de estado de exceção, como queremos chamar, que, de algum modo, a gente já presencia hoje. Teixeira, quer dizer alguma coisa? Olha, vamos lá. Eu queria fazer referência aqui à colega, amiga Valéria, e o Newton, deve ser o professor Newton de Fortaleza, né? Da Unifor e da Federal, né? Bom, uma primeira questão que eu gostaria de frisar, né, aqui é o fato de que o Estado do Bem-Estar Social na Europa, ele não foi um Estado que permitiu uma distribuição de renda entre capital e trabalho. Não foi nada disso, né? O Estado do Bem-Estar Social deu certo aonde o capitalismo não tinha as desigualdades que tinha uma economia, uma sociedade como a brasileira. No tempo em que foi fundado, começa a ser fundado o Estado do Bem-Estar Social, o capitalismo já estava entrando numa terceira revolução industrial, enquanto nós, aqui no Brasil, estávamos saindo de um regime de acumulação agrária exportador, como diria Chico de Oliveira, né, com forte presença, ou com um ranço muito, muito forte ainda de relações escravistas de produção. Então, aqui, a disparidade de renda é violenta. E, mesmo assim, o Estado, no Brasil, teve que criar o capitalismo industrial, né, e, de uma certa forma, um arremedo, né, digamos assim, de políticas públicas, né, sociais. O Estado do Bem-Estar Social, ele não redistribui renda entre capital e trabalho, mas a renda que ele consegue distribuir é uma renda no interior da classe trabalhadora, é uma redistribuição intraclasse. Isso deve ficar muito claro, acabar com o mito que, uma vez constituído o Estado do Bem-Estar Social, né, o Estado do Bem-Estar Social vai ser o responsável para tirar renda do capital para o trabalho. Isso nunca aconteceu na história do capitalismo. A social-democracia, seja na Alemanha, seja na Suécia, seja na Noruega, seja na Suíça, seja
na Inglaterra foram sempre partido da ordem, né? Não foram partido que questionaram a ordem. Se você pegar o caso da Alemanha, a maior central sindical alemã, né, ela é dona de bancos, ela é dona de empresas de construção civil, né? Ela tem assento, né, nos conselhos das grandes empresas, né, da Volkswagen e outras empresas alemãs. Então, a lógica que norteia o comportamento, tanto político como econômico, da social-democracia é um comportamento da ordem, de fazer valer a ordem capitalista, como foi o PT aqui no Brasil, né? O PT sempre foi um partido da ordem. Ele não chegou ao poder para fazer uma revolução, digamos assim, social, não social-democrata, mas uma revolução democrata-burguesa, no sentido de fazer uma transformação radical na estrutura de renda. Ele foi aquele partidozinho, né? Lula foi muito sabido e muito sagaz ao mesmo tempo, né? Lula acendeu uma vela para o diabo e outra para Deus, né? A vela para o diabo que ele acendeu foi a seguinte: para o capital financeiro, então, pagamentos de juro. Para a classe, para os pobres, um programazinho de assistência à pobreza. Veja bem, não é uma política pública de combate à pobreza, mas foi uma política de assistência à pobreza. Só teria sido uma política de combate à pobreza se tivesse sido implementado, né, o plano de fome zero, como ele estava previsto no programa do PT, mas esse plano do PT foi jogado fora, então logo ficaram apenas com o programa, né, do Bolsa Família, que já vinha de governos anteriores. Então, o Estado do bem-estar social, ele é muito limitado. Isso não é Teixeira. Eu não preciso recorrer a nenhum autor marxista, né, para dizer esse tipo de coisa. Eu posso recorrer ao próprio Habermas, né, que dentro da social-democracia, que dentro da Alemanha, escreve em 1975, né, no seu Crise de Legitimidade do Capitalismo. Tem esse texto em português, mas incapaz da gente compreender, está muito mal traduzido, né? Mas tem em inglês, né? E tem uma boa tradução, né? Então, Habermas dizia em 75 que o capitalismo, né, que no capitalismo o estado do bem-estar social tem de deixar intacto o modo de funcionamento, né, do sistema econômico. Não é possível ao estado do bem-estar social exercer sobre a atividade privada de investimento, senão mediante ações ajustadas ao sistema. E ele diz também: a racionalização crescente do capitalismo torna o Estado incapaz, né, de garantir o emprego como de civil à sociedade, né? Terceira, a redistribuição de renda, diz ele, limita-se, no essencial, a um realinhamento horizontal dentro do grupo de trabalhadores, né? Quarta, o Estado do Bem-Estar Social não é um manancial de abastança autônoma. O Estado do Bem-Estar Social depende do que arrecada dentro da economia e pega essa receita, obviamente, fazer algumas políticas públicas. Olha, a crítica que Lenin fez em 1916, associa a Hilfert e a Kautsky, por exemplo, ele dizia, né, que o que eles faziam, o que eles estavam propondo, era um engodo, enganar, driblar as contradições do sistema e não superar, eliminar as contradições do sistema, né? Tanto é verdade que eu já dizia que a social-democracia ou a construção do Estado social-democracia não daria certo, que o Mandel
num artigo cujo título é Situação e Futuro do Socialismo. Esse foi um artigo publicado em 1990. Ele dizia que a social-democracia, né, foi conivente, facilitou na Primeira Grande Guerra, né, a casa de 10 milhões de pessoas. Quer dizer, quem não se lembra, né, da briga da Rosa Luxemburgo na Alemanha, né, contra os créditos de guerra, né? Os governos social-democratas, com a participação da social-democracia, defenderam guerra no Vietnã, né, na Malásia, na Indonésia, na Argélia. Foram mais longe ainda, defenderam, diria Mandel, práticas de tortura e limitaram a liberdade democrática na Índia, na Indonésia, no Egito, no Iraque, em Singapura, protegeram o regime de apartheid na África do Sul, participaram da Guerra Fria. Pega Tony Blair, né? Quem foi Tony Blair durante 10 anos, né, à frente do Partido Trabalhista como primeiro-ministro da Inglaterra, né? Tony Blair, né, participou e apoiou, o Partido Trabalhista fez isso, né, a invasão do Iraque, o aprisionamento de um chefe de Estado que os Estados Unidos fizeram e eles ajudaram, passando por cima de todas as convenções do direito internacional, invadiram o Iraque, prenderam o Saddam Hussein e enforcaram o homem, né? E isso, um partido da classe trabalhadora, um partido social. A democracia foi um grande engodo, né? Ela não distribuiu renda, né? Ela apenas permitiu a redistribuição intraclasse e também não permitiu romper com as amarras, com a lógica do capitalismo. E ela foi responsável também, a social-democracia, pelas políticas de austeridade pública, de austeridade monetária, de austeridade fiscal nos anos 70, que aprofundaram ainda mais a crise do Estado estar com qualquer possibilidade de mito em apostar no Estado como uma possibilidade de regenerar o capitalismo. Agora, não dá mais tempo, mas se houver oportunidade, eu queria também discutir a relação entre política e ética e mostrar a impossibilidade de se conjugar política com ética, que de alguma forma está ligada à questão da relação entre estado do bem-estar social e economia. A bola está com você, Sobral. Bem, uma pessoa pediu que quando um estiver falando, os outros fechassem seus microfones, que está dando interferência. Certo? Bem, é assim, eu tenho concordância com o que foi falado, né, total. Vou colocar um outro aspecto, que é diante de alguns elementos. Quais? O primeiro, um nível de automação cada vez mais intenso da produção. Uma elevação do grau de exploração. E a elevação do grau de exploração se dá com o quê? Com reformas previdenciárias, reformas trabalhistas, nós vimos isso tudo aqui no Brasil. Então, é um momento de aceleração, os dados mostravam a aceleração da concentração da renda e da riqueza no topo, né, no topo da pirâmide social, vamos dizer assim. Você tem mecanismos de fuga hoje da taxação. Você dá taxação sobre grandes fortunas, mas como é que você vai estabelecer uma taxação sobre grandes fortunas se essas fortunas podem se localizar suas firmas em paraísos fiscais? Né? Como é que você vai taxar nesses paraísos fiscais? Né? Então,
é muito difícil o retorno, né, mesmo nos países desenvolvidos, a um sistema de melhoria de vida, de elevação, por exemplo, do atendimento à saúde, sabe, de aposentadoria, né? Você também teria que provocar um perdão, um desaparecimento do mercado financeiro quase total, principalmente desses setores que se chamam derivativos, são papéis absolutamente fictícios, as dívidas públicas, né, os títulos de dívidas públicas e os derivativos, que são papéis sobre papéis, teriam que desaparecer enormemente, teria que haver como é que chama o termo? Um reboot, um recomeço, recolocar o capitalismo de uma forma em que ele pudesse zerar as suas armadilhas e aí recomeçar. Eu não creio que isso seja possível, né? Não creio que seja possível. Não acho que eles vão, os senhores do mundo vão concordar com isso. Agora, não quer dizer que a coisa vai ficar tranquila para o lado deles. De fato, desde o ano passado, o Banco Central americano, para poder o mercado funcionar semana a semana, se eu não me engano, desde setembro, eles jogavam 55, 52 bilhões de dólares toda semana, senão o mercado explodia. Então, era visível que vinha uma crise. Agora, imagine, uma crise que já se avolumava. Aí vem a crise sanitária, né? Vem o Covid. As atividades econômicas param em grande parte. Para aí o setor da indústria petrolífera, baixo consumo de petróleo, é um dos carros-chefes da economia mundial. Aí vem, associada a ela, a indústria automobilística, o setor de turismo, o setor de transportes, certo? O setor de cargas, o mercado financeiro, o setor de serviços. Tudo isso caindo, você teve uma semana, o desemprego nos Estados Unidos explodiu de 3% para 10% da força de trabalho, certo? E se espera, foram, se eu não me engano, 12 milhões de pedidos de seguro-desemprego em uma semana. Mais 2 meses, isso vai explodir para 25% da força de trabalho, e olhe lá. Então, eu acho, assim, impressionante os cálculos do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, dizendo que a economia cairá 5%, né? Cairá 1,8%. Não tem nem comparação, não tem possibilidade de ser só isso. Vai haver uma queda gigantesca. Aí, quando há essa queda gigantesca, o que é que ocorrerá? Falências em larga escala. Falências em larga escala, queda das ações. Queda das ações, o dinheiro vai tentar fugir para o mercado dos títulos da dívida pública americana. Não vai, esse mercado está indiscreto. Os Estados Unidos jogou 2 trilhões, 4 trilhões, promete jogar 8 trilhões para sustentar isso. Então, vai explodir, certo? Pode ter certeza. Só não explodirá se houver, de fato, um recomeço do capitalismo com perdão generalizado de dívidas públicas e pessoais e de empresas. Né? Certo? E isso não acredito que ocorrerá, entende? Essa é a minha observação. Acho que nós estamos num momento em que o capitalismo se encontra numa encruzilhada muito grande.
Alô? Sobral? Não, eu queria pegar esse gancho aí de Sobral, Teixeira, que é o seguinte: a orientação do grande capital hoje é abrir o caixinha, né? Abrir o caixa público. O Banco Central Europeu é o Banco Central alemão, é o Fed norte-americano, é o Banco Central do Brasil. A orientação do grande capital hoje no mundo é abrir para garantir três coisas, né? Para garantir consumo, é uma parte menor do dinheiro que está sendo dado, para garantir preço dos títulos públicos, para garantir preço das dívidas das empresas, das ações das empresas, etc. Né? A perspectiva, portanto, é continuar gastando. Né? A gente olhando aí os editoriais dos jornais, aí, New York Times, The Economist, etc., a Folha de São Paulo aqui, quer dizer, é preciso que os governos intervenham o mais rápido possível para que as empresas sejam salvas, os empregos sejam salvos e o consumo seja salvo. Né? Só que, evidentemente, quanto mais dinheiro, né, menos valor esse dinheiro tem. Né? Quer dizer, na verdade, está se gastando valor para salvar valor. Né? Se gastando dinheiro, trilhões, para salvar títulos, ações, dívidas, etc. Então, me parece que uma primeira coisa é essa. Né? É mais ou menos um fundo sem fundo. Né? E os estados já estão muito endividados. Né? A briga que tem hoje na Europa, por exemplo, entre os estados ali do sul, né, e os estados do norte, em relação à dívida pública de Espanha, Portugal, Itália e tal, e pedindo títulos públicos unificados da comunidade europeia, né, os eurobonds. E os países, Alemanha, Holanda, Finlândia e tal, contra que haja títulos públicos da comunidade europeia, porque esses estados não querem, digamos assim, participar do endividamento comum. Estão exigindo, como esses países, estão exigindo desses países austeridade. Né? Então, ao mesmo tempo que esses estados abrem a carteira, digamos assim, abrem a caixinha para os bancos, para as empresas, para sustentar o valor de suas próprias moedas, etc., né? De suas indústrias, exigem há um acirramento aí entre os estados, né? De modo que se fala hoje que a comunidade europeia, esse projeto já dançou, é uma questão de tempo. Né? Quanto à possibilidade que o Sobral apresenta, só se houver perdão das dívidas públicas, das dívidas individuais, né? Das dívidas privadas, se houver aí uma transferência de foco, digamos, do capital, do mercado financeiro, né, para a produção, se houver isso, o problema, me parece, assim, é a pergunta: por que houve esse movimento de investimento do capital crescentemente, há 40, 50 anos, digamos assim, crescentemente, sair da produção para o capital financeiro, para esse tipo de investimento em que dinheiro se transforma diretamente em dinheiro. Né? Quer dizer, o que aconteceu na economia para poder fazer isso? Para impulsionar o capital a isso? E o que muda, ou que estaria mudando na economia, que faria com que o capital retornasse à chamada economia real? Né? E aí eu acho que a primeira hipótese, a primeira coisa, né, que o Sobral começou a falar, que é o desenvolvimento tecnológico aí, quer dizer, a chamada a terceira revolução industrial, a qual o Teixeira também se referiu, né, que tende a produzir, né, a realizar, digamos assim, essa tendência, essa queda tendencial da taxa de lucros. De modo que a gente tem uma capacidade produtiva imensa hoje, que elimina força
elimina proporcionalmente, não é absolutamente, né? Elimina proporcionalmente força de trabalho e, portanto, diminui a taxa de lucros. Quer dizer, me parece, Sobral, eu queria te ouvir sobre isso, e o Teixeira, me parece que não é uma simples decisão política ou ética ou moral ou de alguma outra natureza que faça, não, agora vamos reconsiderar o que temos feito em 40, 50 anos e vamos para a economia real. Quer dizer, porque me parece que algo determinou essa saída, digamos assim, crescente, né, da economia real para esse tipo de investimentos, né? Desse tipo de reprodução capitalista, de reprodução do dinheiro como capital, digamos assim, né? Então, me parece que esse encolhimento, esse retorno, faz com que se defronte, digamos assim, com as mesmas contradições fundamentais que persistem há 40 anos, que a gente poderia dizer, como dizia Marx, que é a contradição de forças produtivas socializadas, poderosíssimas, né? E uma forma de relação social, né, baseada na apropriação privada, né, no salário, no dinheiro, na mercadoria, no lucro do capital, enfim. Teixeira? Oi. Eu gostaria de fazer uma observação em cima do que Sobral e você acabaram de falar. Eu não vejo o capitalismo, eu não vejo a relação entre a esfera financeira e a economia real. Esse dualismo não está presente em Marx e nem está presente hoje, né? Esse é o primeiro aspecto. Enquanto vocês falavam, enquanto principalmente Emiliano falava que era preciso que o capital financeiro voltasse à esfera da economia real, à esfera da produção. Chega. Só um pouquinho chega. Não, porque a rigor não diz que precisa. Eu estou discutindo a irrealidade desta hipótese que fala em o capitalismo mudar de direção, né? Saindo supostamente de uma esfera financeira apartada da produção e agora tornar-se de novo um capital que investe em produção. Não é que eu defenda que precise. Eu acho que isso é uma compreensão ingênua. Eu acho que é mais ou menos no rumo do que tu vais falar. Então, enquanto você falava, Emiliano, principalmente você, né, que levantou essa hipótese, né, eu vi aqui no capítulo 23 de O Capital, a Lei Geral da Acumulação Capitalista, onde Marx diz o seguinte: o mundo ainda careceria de ferrovias se tivesse de ter esperado até que a acumulação possibilitasse a alguns capitais individuais a construção de uma estrada de ferro. Mas a centralização por meio da sociedade por ações concluiu essas construções num piscar de olhos. Quer dizer, o capital fictício, né, que a ação é um capital fictício, né, e outros títulos, né, que o Sobral aí fez referência, por exemplo, a derivativos, né, ações, derivativo, fundo de pensões, etc., etc., são títulos, né, esses títulos que se tornaram possível e ainda torna possível o desenvolvimento do capitalismo, né? Quer dizer, o capital são todas formas de capital fictício, né? Como diz o David Harvard, com isso aí eu concordo com ele, né? O capital fictício é tão importante para o capitalismo quanto é o capital fixo, né? Quer dizer, essa possibilidade de um possível retorno do capitalismo à esfera financeira, eu acho que é uma maneira equivocada de ver a relação, o real processo de acumulação de capital. O que aconteceu foi que, né, como toda forma de acumulação primitiva,
é uma corrida desesperada pelos capitalistas, pelos rendimentos futuros, e a busca por rendimento futuro é uma luta pela mais-valia que ainda vai ser criada, né? Isso possibilitou um avanço enorme, né? Um mercado, principalmente de derivativo, que chega hoje à ordem de 4 trilhões de dólares no mundo, né? Quer dizer, é uma coisa assim gigantesca, né? E esse mercado derivativo, ele é imprescindível quando ele nasce, porque diante de um cenário de taxa de câmbios extremamente voláteis, de uma taxa de câmbio flutuante, né? Quem tem negócios no exterior, exportadores e importadores, procuram, né, digamos assim, se defender da possibilidade de perdas futuras através de títulos de derivativo. Eu posso muito bem ser um produtor de soja, por exemplo, não sou defensor do produtor de soja, mas eu poderia, apenas como exemplo, eu poderia ser um produtor de soja e vender minha soja hoje, fazer um contrato na Bolsa de Valores, um mercado futuro, que me chama mercado futuro, né, travando o preço de hoje para assegurar que quando eu for entregar a minha safra no final do ano, eu possa garantir o mesmo preço que eu estou tendo hoje, porque a taxa de câmbio pode variar, os preços podem cair ou coisa e tal. Então, é uma forma de defesa do capitalismo. Só que isso cresceu enormemente, né? E tem uma passagem no Capital, no livro 3, se eu não estou enganado, é lá pelo capítulo 29, em que o Marx diz que toda crise aparece inicialmente como uma crise monetária, mas isso é uma crise que, na verdade, são apenas letras, né, que representam mercadorias invendáveis. Né? Quer dizer, não há separação entre economia real e economia financeira. Né? Isso é um falso dilema, né? Essa é uma concepção pseudo-moralista, né, de que o capitalismo, quem defende essa ideia é o Chesnais, nós podemos dizer isso, a escola francesa da financiarização tem muitos autores, né, também que defendem essa ideia de uma financiarização que se deslocou da base real da economia, né, mas na realidade o capitalismo é isso mesmo, né, ele chegou a esse ponto e se não fosse esse capital fictício, não teria como financiar os grandes projetos de desenvolvimento de acumulação de capital, não de desenvolvimento, mas de acumulação de capital. Né? Portanto, né, isso é um falso problema, a coisa não é por aí. Né? E eu gostaria também de discutir uma outra questão que eu coloquei na mesa, né? Digamos, na sala virtual, que é a relação entre capitalismo e ética. Né? E eu vejo essa relação entre capitalismo e ética, né, partindo do princípio que, para Marx, o capitalismo é um modo de produção estruturalmente imoral. Né? Basta a gente entender que no capitalismo, os sujeitos são suporte de relações. Os indivíduos se tornam objeto e as coisas sujeito. Então, Marx se nega a ter qualquer teoria ética ou moral num mundo onde o homem não existe, onde o homem é apenas predicado ou personificação de relações econômicas, no mundo onde ele não é senhor, no mundo onde ele não tem domínio sobre as coisas que o cercam. Né? O homem está subordinado a poderes estranhos a ele. Essa é a teoria do fetichismo, que mostra claramente, né, essa é a chave da teoria do fetichismo, que mostra como o homem se transformou no mundo capitalista no mero objeto. Né? De sujeito, ele se transforma em objeto. A grande questão que nós devemos colocar é como reinverter ou como inverter essa relação de condição de objeto, o homem se transformar sujeito de si próprio. Né? E eu acho que, para isso, o que está na ordem do dia, né, é a luta pelo socialismo. Agora, ao mesmo tempo que se coloca a luta pelo socialismo como uma necessidade premente, inevitável, necessária,
né? Ao mesmo tempo, faltam as premissas básicas, subjetivas, para fazer, digamos assim, para levar adiante essa luta. A esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A esquerda murchou, vamos falar assim, né? Já foi uma esquerda que, desde da Primeira Guerra Mundial, já fez a opção, né, pela a construção de partidos da ordem, né? É uma esquerda que é responsável por tudo isso. Se a esquerda é responsável por tudo isso, fica difícil apostar nela como possibilidade de saída dessa crise. Eu acho que a gente poderia, digamos assim, não sei se ainda dá tempo, Emiliano, quando já são 8h10, né? Eu acho que essa é uma discussão central, né, na crise que nós estamos atravessando. Porque quando o capitalismo sair dessa crise agora, do coronavírus, a dívida pública vai para a estratosfera, e aí, né, o Estado vem com tudo, e as empresas capitalistas também vêm com tudo, no sentido de cobrar a fatura da conta pelo combate ao Covid-19. Tá? Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que nós vamos entrar num período, né, que eu chamei inicialmente de capitalismo de vigilância, mas podemos entrar num período extremamente autoritário, né? E com uma concentração exorbitante da renda, uma concentração ainda maior do que a de hoje. Bom, eu deixo passar a bola para quem quer falar. E só uma coisa, Sobral, quando você estava falando, o meu microfone estava todo o tempo fechado, viu? Aprendi desde ontem. Antes de passar para o Sobral, eu acho que aí você fez uma coisa absolutamente fundamental, Teixeira, né? Que é a explicitação de qual é a função do crédito, né? E, portanto, para a produção, e, portanto, como não está separado aí essa chamado capital fictício do capital real, a economia real da economia, enfim, porque, inclusive, se a gente for ver, quer dizer, quem são as empresas que investem nas bolsas são as mesmas empresas, as empresas que investem nos títulos públicos são as mesmas empresas que investem nas ações, enfim, há uma unidade do capital enquanto capital, que eu acho que a tua intervenção foi fundamental, assim, para repor, porque me parece que toda a perspectiva que se abre aí, quer dizer, as ilusões que se tem hoje em relação a uma mudança de orientação, né, do capital, como se fosse uma questão de orientação, né, é como diz o Sobral, quer dizer, precisaria a ética judaica do perdão da dívida, né, ao próprio povo, né, que deve ocorrer de tantos em tantos anos, né, de 50 anos. Mas o capitalismo é outra coisa, né, não são dívidas, simplesmente dívidas privadas. As dívidas privadas, elas mesmo fazem parte da composição geral do capital, né. Sobral, tu queres falar, amigo? Quero. Aí acho que o Teixeira colocou duas coisas fundamentais. Você colocou também. O capitalismo tem uma regra automática de funcionamento que o Marx coloca. Ele se desliga do comportamento ético, né? Ele se desliga do comportamento ético, ele estabelece um mecanismo automático de mercado. O Marx já nos manuscritos de Paris, né, ou manuscritos econômico-filosóficos, diz isso, né? Quando ele fala em alienação, também ele está falando disso, quer dizer, as pessoas são deslocadas, o mecanismo se torna automático, depois ele vai explicar isso, né? Esse mecanismo automático, o capitalismo não consegue abrir mão, não consegue alterar. E aí vem a segunda parte, que o Teixeira chamou a atenção. Nós precisamos refundar um pensamento de esquerda. Eu queria deixar
nesse aspecto. Quer dizer, refundar significa pensar uma esquerda diferente de grande parte da esquerda do século XX, né, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, que foi uma esquerda profundamente associada ao funcionamento do capitalismo, ao que se chamou de desenvolvimento econômico, que é um mito. O próprio Celso Furtado escreveu em 1974, ele chamou o mito do desenvolvimento econômico. Então, nós não podemos pensar uma esquerda, quer dizer, a crise da esquerda não é uma crise simplesmente de falta de vontade, de falta de força, de ação, não, é uma incapacidade de compreender o próprio sistema. É uma incapacidade de lidar com o sistema de forma real. É uma incapacidade de sair da tentativa de administração do sistema. Então, são esses dois aspectos que eu quero levantar. O automatismo do capitalismo, a incapacidade do que se chama de esquerda de fugir dele, sabe? De enfrentá-lo, né? Gente, é o seguinte, surgiram algumas perguntas que eu vou colocar aqui. Eu escolhi 3 perguntas. Eu coloco aqui e a gente vê quem quer falar sobre elas. Pode ser, irmãos? Pode. Então, vamos lá. Uma primeira pergunta é a seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Bom, essa aqui. Da Rosângela Freitas. Eu acho que, de algum modo, nós respondemos ou não. Acho que já respondemos, acho que foi por aí, né? Me preocupa a ideia do capitalismo como bem-estar social não voltar mais. Por quê? Eu acho que nós... Alguém quer comentar sobre isso, arrematando um pouco as falas anteriores? Acho que o Teixeira devia falar um pouco sobre isso aí, que foi ele quem desenvolveu essa ideia. Bom, Rosângela, né, a companheira que está perguntando, que mostra claramente que o estado do bem-estar social não volta mais pelo fato de que ele se sustenta em cima da utopia de uma sociedade do trabalho, fundada em grandes partidos de classe, com programas bem definidos, com um projeto de desenvolvimento bem definidos, né? Coisa que você não tem mais, né? E estruturalmente, imanente ao próprio estado do bem-estar social, a sua incapacidade estrutural de modificar o modo de produção capitalista, né? De fazer uma transferência de renda no sentido de transferir renda do capital para o trabalho. Isso não aconteceu na Europa e nem aconteceu aqui no Brasil na época do PT. Aliás, por falar em PT, eu gostaria aqui de fazer uma observação com relação ao Partido dos Trabalhadores, né? E o que o Emiliano colocou foi o Sobral, não me lembro bem, né? Foi o Sobral, quer dizer, a social-democracia não resolve, a esquerda não resolve o problema, não por uma questão de vontade, mas incapacidade de entender o próprio sistema, né? E também, eu diria, utilizando a frase que o Lula sempre usou, falta de vergonha na cara, né? Quer dizer, o PT, o Lula, né, nos 8 anos de governo dele, o salário mínimo cresceu acima da inflação. Houve ganhos reais de salário mínimo, né? Coisa que era dito antes como impossível, mas o Lula fez. Mas como é que o Lula conseguiu isso? Ora, um aumento no salário mínimo teria, e como tem, impacto nas contas da Previdência, né? Principalmente nas prefeituras municipais, no Estado e na União. O que é que faz Lula? Né? Quando o salário mínimo aumenta, quem está aposentado e está ganhando um salário mínimo tem a sua aposentadoria corrigida acima da inflação. Quem ganhava acima de um salário mínimo, o que é que faz o Lula, muito sagazmente?
o aumento, a correção da aposentadoria se fazia abaixo ou igual apenas à inflação ou abaixo da inflação. Tanto é verdade que quem ganhava 10 salários mínimos, quem era aposentado e ganhava 10 salários mínimos, terminou o governo de Dilma, né, talvez ganhando 7, 6 salários mínimos. Né? Foi tirando do segmento mais alto, que ganhava um pouco melhor, e colocando à disposição do segmento mais baixo, que são os trabalhadores que aposentados com um salário mínimo. Quer dizer, a mágica de fazer o salário mínimo sem mexer na estrutura do sistema foi essa feita pelo Lula. Né? Foi essa feita pelo Lula. Então, está aí a incapacidade, eu diria, quer dizer, a sagacidade, né? Eu diria ainda mais, né? A desonestidade, né? Dessa esquerda, né? De fazer um governo que se diz de esquerda, mas foi um governo que governou em nome do capital. Você pega o mesmo tripé da política econômica do governo FHC, foi o mesmo tripé da política econômica do governo Lula. Né? Superávit fiscal, né? Inflação controlada, né? Tem outro, né? Tem um outro tripézinho, um outro elemento desse tripé, mas é a mesma coisa, não teve diferença nenhuma, sustentar a dívida pública, etc, etc. Né? Então, a esquerda mesmo, ela é incapaz, né? Quer dizer, ela nunca fez um estado do bem-estar social. O câmbio flutuante. Câmbio flutuante. Câmbio flutuante. Câmbio flutuante. Isso. Perfeito. Obrigado, Sobral. E outra coisa, né? Um estado do bem-estar social pleno exigiria, né, uma democracia totalmente transparente. Né? E aí, ninguém melhor para falar da democracia e dizer que ela é incapaz de ser transparente, né? O Norberto Bobbio foi um grande liberal, que dizia que o maior inimigo da democracia é a própria democracia. Né? Quer dizer, ela é estruturalmente impossível, capaz de se democratizar, de se tornar totalmente transparente. Né? Quer dizer, um estado do bem-estar social realmente atuante, um capitalismo realmente, a possibilidade de um sonho do capitalismo conjugar com a ética exigiria primeiro uma democracia substantiva, que digamos assim, incapaz de ser realizada dentro de uma sociedade capitalista. Né? Daí a impossibilidade, tanto pela a estrutura interna do estado do bem-estar social, que ele não faz distribuição de renda, ele não é um centro de abastança absoluta, né? Ele só faz intervenção ajustada ao sistema e também ele não consegue conjugar estado do bem-estar social com democracia. Né? Daí a impossibilidade. É um sonho pensar que o estado do bem-estar social seria a maneira de combater o liberalismo. Outro falso dilema, né? Quer dizer, como se o neoliberalismo fosse ocupado de tudo. Você acaba com o neoliberalismo e deixa o capitalismo bonzinho, né? Como se o capitalismo pudesse ser bonzinho. É isso aí. João? Emiliano? Emiliano foi embora. Onde estás, Emiliano? Que não responde. Tem uma segunda pergunta aqui, eu vou responder então, Teixeira, essa também, enquanto ele aparece. Tem aqui na tela, Maurício Oliveira. Como ficará a disputa interburguesa após a pandemia? Ora, Maurício, nós já estamos vendo a disputa interburguesa por máscaras, né? Por respiradores, certo? Por material de proteção, equipamento de proteção individual. Então, a disputa tende a acirrar, até porque o próprio mercado irá encolher muito
certo? E o encolhimento do mercado haverá uma disputa muito intensa, muito intensa. Ninguém sabe exatamente o que é que vai sobrar aí dessas empresas que estão hoje, quem vai conseguir se manter, né? É um risco a gente dizer como ficará algo. A gente pode dizer assim, tendências. Eu gosto de ver cenários, certo? Tendências, cenários. Não vou afirmar que vai ficar assim, mas pelo quadro atual, o que a gente vê é uma possibilidade imensamente de conflito, certo? De disputas por mercados, disputa interburguesa e um mundo cada vez mais complicado. Basicamente é isso. Agora, ver se o Emiliano apareceu. Tem uma pergunta da Viviane, acho que você poderia responder, Teixeira. Esse retorno ou tentativa de injetar dinheiro na economia se refere ao movimento capitalista que é dono do capital. Como cita Marx, o movimento contínuo do ganho, constantemente renovado pelo lançamento contínuo de dinheiro em circulação, a plusvalia, criada pelo valor tal, é seu único objeto. Seria isso? Injetar para depois cobrar? Veja bem o seguinte, Viviane, que o Estado tem que socorrer as empresas é necessário, porque uma quebradeira generalizada, você teria uma crise social de proporções inimaginável. Né? Nós poderíamos entrar numa guerra civil se deixasse o sistema entregue à sua própria desgraça. Né? Por exemplo, no Brasil, né, o Banco Central já injetou 900 bilhões de reais, né, para comprar títulos, né, de empresas que estão em carteira dos bancos. As empresas estão, né, mal das pernas, ao invés, os bancos vão cobrar das empresas, as empresas não têm o dinheiro para pagar isso, se o Banco Central não entrar, você vai ter uma quebradeira generalizada. Então, não se trata de uma questão de ser ético ou não ser ético, de ser bom ou não ser bom, é uma necessidade, a lógica do sistema é essa mesmo. O Estado existe para isso, ele deve fazer isso. E esse é o papel dele. O problema, que o Sobral de alguma forma adiantou, é como a fatura dessa conta será cobrada depois, né, de ultrapassada a crise. Né? É muito complicado. Tem uma outra questão aí, que é do amigo meu, Carlos, lá de Fortaleza, que pergunta o seguinte: se o homem, como é que ele diz? Cadê? Me esqueci. Quem é o sujeito da sociedade? O homem é que não é o sujeito da sociedade. Quem é o sujeito da sociedade é o capital, né? É o dinheiro, né? E um exemplo bem claro para deixar isso bem, de uma forma bem didática, é que o Marx gosta de citar Shakespeare. Ele faz a mesma citação que ele faz nos manuscritos em 1844, ele também faz na nota de pé de página no Capital, na seção 1 do Capital, do livro 1, em que Shakespeare diz o seguinte, se referindo ao ouro, se referindo ao metal, ao dinheiro, ele diz: uma porção desse metal amarelo transforma o negro em branco, covarde e valente, e traz a viúva carregada de anos o mais belo de todos os maridos. Quem sou eu? Aquilo que o dinheiro me possibilita ser. Então, quem diz o que eu sou são as coisas e não eu. Vixe. O Newton, professor Newton Albuquerque, as tendências do capitalismo de rumar para a destruição das bases civilizatórias em sua fase imperialista, financeira, parece-me claro. Mas, ao mesmo tempo, existe a política com a sua relativa autonomia, lugar em que se pode elaborar alternativas, ainda que mais degradantes, das que estão em vigor.
Em que medida uma solução capitalista de reposição do superego estatal, como se dá na China, não pode apresentar-se como alternativa para a saída da atual crise do capitalismo? Um capitalismo... Aí, cortou um pouco, o meu não pegou toda a mensagem. Não sei se você consegue ver, Teixeira. Um capitalismo estatal, talvez? Mas é só isso mesmo, Sobral. Um capitalismo deve ser estatal. Certo. Pois é, eu não creio que um capitalismo estatal conseguirá solucionar o problema. Não sei se eu acho que, inclusive, o nosso debate foi todo sobre isso, né? Porque, combinado a crise sanitária, você tem uma crise ambiental, né? O Teixeira até colocou que eu discuto isso, eu esqueci de falar durante as minhas intervenções. Há uma crise ambiental, há uma crise, né, de degradação da natureza, né, e, ao mesmo tempo, uma crise econômica, financeira e social. Então, um capitalismo estatizante, ele não... foi o que eu falei, o capitalismo nunca deixou de ser estatal. O uso estatal diferencia, mas capitalismo, capital e Estado são estruturas associadas, né? A ideia de que o Estado é um elemento acima da disputa das classes não é real, né? Não é real, essa é uma possibilidade inexistente. O que o Estado, a gente está vendo agora o que é que o Estado brasileiro está fazendo. Foi rapidamente 1,2 trilhão para os bancos, né? E para a população é uma dificuldade enorme. E o dos bancos foi aprovado e no outro dia já estava implementado, certo? O Banco Central resolveu, o Ministério da Economia resolveram os dois e rapidamente foi implementado. Então, uma solução política na verdade, como, acho que foi o Teixeira colocou, migalhas, distribuição de migalhas, né? Distribuição de migalhas, mas com um grave risco, o risco de nós aprofundarmos um colapso da natureza, né? E aí a coisa vai ser bem pior. Bom, meu querido Sobral, já que o Emiliano está dizendo que nós deveremos continuar com o programa, ele disse isso há uns 15 minutos atrás, deveríamos continuar e encerrar o programa. Então, por mim, eu dou por encerrado. E você? Tem só uma pergunta da nossa amiga professora Valéria Pinheiro. Aí, em que medida essa crise econômica e sanitária pode contribuir para o fortalecimento do debate sobre a crise ambiental? Pois é, o debate é necessário, né? Só que uma solução no capitalismo da crise ambiental é impossível, né? É isso. Agradecer, né, todo mundo que esteve conosco, agradecer aí terem me convidado a participar, o professor Emiliano, tá aqui com o professor Teixeira, meus amigos. Desejar uma boa noite. Você, Teixeira. Sempre que eu estou com o Emiliano e sempre que eu estou com o Fábio Sobral, para mim é uma imensa alegria, né? Um prazer enorme, né? Principalmente para discussão como essa, uma discussão em palestra que a gente sempre estamos juntos, né? Então, quero agradecer todos os internautas que compareceram, que assistiram, né, essa live, né? E agradecer ao convite do Emiliano, né? E a paciência do Fábio Sobral de me ouvir também e comentar. Um abração para você, Fábio, e um abração para o Emiliano. Só avisar que a câmera do Emiliano quebrou, por isso ele desapareceu, ele está pedindo desculpas por isso, né? Ok, então, bye, bye. Um abraço, obrigado.